E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho uma aula aqui muito especial para você. Você precisa continuar estudando para sua prova, são muitas vagas, tá bom? E continue acompanhando esse canal, porque vão ter várias novidades para você acelerar sua preparação para a vaga de assistente em administração. Eu trabalho no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, eu passei nesse concurso e eu tô aqui para te ajudar, continuar te ajudando. Se inscreve, compartilha esse vídeo, continua firme estudando, porque a sua prova já está aí. Você precisa de uma estratégia e eu vou estar passando aqui para você, tá bom? Um grande abraço e bons estudos! Pessoal, seguinte, vamos para mais uma aula sobre a Lei 8.112 de 90. Uma questão muito interessante para você ficar atento aqui a essa matéria, tá bom? Então, vamos falar sobre a investidura em cargo público, os requisitos necessários para a pessoa ingressar no serviço público, tá bom? Isso é muito importante porque tem um tópico dessa aula que vai falar justamente sobre universidades federais e institutos federais, tá bom? Então presta bem atenção nessa aula. Vamos lá, olha na tela aí. Segundo a Lei 8.112, né? De acordo com a Lei 8.112 de 90, são requisitos básicos para a investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, pessoal, você precisa estar atento a isso. As questões, elas vêm cobrando, elas vêm mudando o quê? Ela muda a idade, fala que é 16 anos, não é 16 anos, é 18 anos, entende? Então, primeiro tem que ter a nacionalidade brasileira, precisa ser brasileiro. Vamos falar das exceções. Segundo, gozo dos direitos políticos, entende? Terceiro, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Vocês têm que estar quites com as suas obrigações eleitorais, relacionadas ao seu título de eleitor e a questão da reservista, né? Você estar quite com as obrigações militares também. Nível de escolaridade exigido para o cargo. Se o seu cargo pede nível superior, você não tem como chegar lá sem o seu diploma. No momento da posse, você precisa apresentar todos os documentos. Se o seu cargo é de nível médio e você ainda não concluiu o nível médio, no momento da posse você tem que apresentar todos os seus documentos comprobatórios. Entende? Então tem que ficar muito atento a isso aqui, tá? Outra, a idade mínima de 18 anos. Você precisa estar com 18 anos no momento da sua posse também. Por que no momento da posse? Porque a posse é a investidura no cargo público. Para você entrar no cargo público, começa, né? Você passa no concurso, você vai ser nomeado. 30 dias depois da sua nomeação, você vai tomar posse. Depois que você toma posse, você tem 15 dias para entrar em exercício, em efetivo exercício. Nomeação, 30 dias, posse, 15 dias, entrou em exercício para começar a trabalhar. Entende? Então, na data da sua posse, você precisa estar com 18 anos, estar quite com as suas obrigações e ter o comprovante, né, de escolaridade exigido para o seu cargo, tá bom? Olha na tela aí. Além disso, as atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, não é um rol taxativo, ou seja, tem aqueles que a gente acabou de ver, aquelas, né, aquilo que você precisa ter para entrar no serviço público. Além disso, dependendo do cargo, você tem algumas outras exigências. Quando? Justificado quando? Justificado quando está estabelecido em lei. Tem que estar estabelecido em lei. Além daquele rol que nós vimos, né? O cargo pode trazer outras exigências estabelecidas na lei. Lembre disso, que as bancas gostam de mudar isso. Entende? Nós vamos fazer algumas questões, você vai entender. Olha na tela aí. É permitido professor, técnicos e cientistas estrangeiros, onde? Nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnologias federais. Então, você precisa estar atento nessa exceção. Então o cargo público é apenas para brasileiro? Não! A exceção é professor, técnico, cientista estrangeiro, nas universidades e nos institutos de
pesquisa federais, tá bom? Então lembra dessa exceção porque a banca coloca exatamente isso, principalmente nesses concursos de Universidade Federal e Instituto Federal, tá bom, pessoal? Fica atento a isso. E por último, 20% das vagas são reservadas para pessoas portadoras de deficiência. Isso também cai em prova e você tem que lembrar desse percentual, 20%, tá bom? Vamos fazer algumas questões, porque no seu concurso cai o quê? Cai o quê? Questões. Segue na tela aí. Considere que Joana, servidora pública da Universidade de Brasília, tenha recebido documentação para a instrução de um processo administrativo de posse de um professor estrangeiro em cargo público da universidade. Nessa situação, Joana deve desconsiderar a não apresentação pelo professor do documento comprobatório de nacionalidade brasileira, devendo dar prosseguimento ao referido processo. Olha o que ele pede nessa questão. Ele pede o seguinte: o professor estrangeiro veio dar aula na universidade, veio ingressar na universidade, né? E a questão diz que nessa situação a Joana, né, a servidora, deve desconsiderar a não apresentação do documento de nacionalidade brasileira, por exemplo, do RG. Ela deve desconsiderar que o professor não apresentou um documento de nacionalidade brasileira. Entende? Ela deve desconsiderar, ou a questão ela põe uma linguagem toda rebuscada para poder pegar o candidato. O que eu quero dizer para você, leia, entenda, simplifique a questão na sua mente e resolva com toda frieza a questão. Entende? A única coisa que a questão pede é saber se a Joana deve desconsiderar, né, por ele não ter um documento brasileiro. Claro que ela deve desconsiderar, porque ele é estrangeiro. A lei permite, ele é estrangeiro sendo ingressado numa universidade. Então, tá ok, tá tudo certo. Olha na tela aí, essa questão está correta. Por quê? Porque entra naquele caso do parágrafo 1º ali do artigo 5º da lei 8.112. Entende? O professor é estrangeiro, ele pode ingressar, ele não tem documento brasileiro, porque a lei permite isso. Entende? Então, presta atenção nessas pegadinhas na linguagem rebuscada da banca para você ficar bem atento a isso. Segue na tela aí mais questões. Além dos requisitos básicos previstos na Lei 8.112, as atribuições de determinados cargos públicos podem exigir que outros requisitos sejam instituídos por lei para que ocorra a investidura do servidor. Nós comentamos sobre isso, certo ou errado? Certo ou errado? Questão corretíssima, correta. Lá no parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala o seguinte: ademais, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então tem aquele rol que a gente viu até a letra F. Além disso, se a lei estabelecer, pode ter outros requisitos. Questão bem tranquila, tá bom? Próxima questão. Um dos requisitos de acessibilidade aos cargos públicos é a nacionalidade brasileira, não sendo permitida, portanto, aos estrangeiros a ocupação de cargo na administração pública. Aqui você já está vacinado. Estrangeiro pode ou não pode entrar na administração pública? Responde aí. Se precisar pausar o vídeo, pausa o vídeo. Estrangeiro pode sim. Onde? Em quais cargos? Nas universidades e nos institutos de pesquisa e ciência, né, federais. Então, essa questão, se cair na sua prova, você já vai saber que estrangeiro pode para professor técnico cientista. Onde? Nas universidades de ciência e tecnologia. Eles poderão, né, prover seus cargos como professor técnico e cientista sendo estrangeiro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula aqui de Lei 8.112, investidor em cargo público. Nós falamos sobre os prazos de nomeação, posse e exercício. Nomeação para posse 30, posse para exercício 15, tá bom? E nós falamos também sobre a investidura em cargo público. Fique ligado a todas as questões, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!